que nessa parceria nós temos um perfeito que é Deus e um imperfeito que somos nós. Sabemos que tem alguém que consegue vislumbrar o futuro e o máximo que conseguimos, se tivermos boa memória, é lembrarmos do passado. Quando olhamos para tudo isso, é importantíssimo entender que no que depender de Deus, nós não vamos ganhar, nós já ganhamos. No que depender de Deus, nós não vamos vencer, nós já vencemos. O grande desafio é porque muitas vezes, ludibriado e encantado com ofertas de prazeres momentâneos, somos capazes de trocar coisas extraordinárias, simplesmente porque eu não consigo visualizá-la de uma forma muito nítida. Ontem, eu estava voltando do centro para cá, e estava bem nublado ontem, estava uma névoa baixinha ali, próximo à Ilha do Governador, uma chuvinha enjoadinha, e eu estava ali no carro, comecei a meditar sobre aquela situação, e vi que a visibilidade não era muito boa, e que a estrada, ela estava bem escorregadia. E num ambiente onde não conseguimos visualizar muito longe, e nos parece meio instável, duas coisas são importantíssimas: diminuir a velocidade e redobrar a atenção. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque eu tenho visto algumas coisas e hoje quero só compartilhar com você uma reflexão. Na verdade, quero começar a minha mensagem te fazendo uma pergunta: será que Jesus é realmente quem ele diz ser? Será que ele é capaz de fazer o que realmente disse que faria? Ou será que Jesus é um farsante? Ou será que Jesus é um mentiroso? Pastor, por que é que o senhor está falando assim? Por causa dos posicionamentos contrários que estamos ouvindo, porque pessoas estão questionando o que Jesus falou, e a interpretação dessas pessoas ou seus questionamentos estão sendo equiparados ao que Jesus disse, de uma forma assombrosa. A princípio, apenas em algumas áreas acadêmicas, no início, simplesmente, em ambientes da filosofia, ou de alguns questionamentos, mas isso foi migrando a ponto de chegar na igreja, e pessoas acharem que suas opiniões são equiparadas. Ah, pastor, eu não concordo com isso que a Bíblia diz. Mas como assim? Quem é você para não concordar com algo que a Bíblia diz? Nossa, você deve ser irmão de Deus. Estamos falando de mitologia grega, será? É complexo. E mediante a tudo aquilo que eu tenho ouvido, eu queria esclarecer algumas coisas que Jesus disse. Porque é muito importante. Primeiro, porque nós já estamos ouvindo pastores questionando posicionamentos bíblicos. Pessoas de alto nível de influência. E eu quero te mostrar por quê, de uma forma muito breve aqui. Abra sua Bíblia aí, Mateus 28, 18. Mateus 28, 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações,
batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Nós temos algumas informações preciosas aqui nesse texto. Primeiro, o nível de autoridade que Jesus tem, de poder que ele diz ter, trazendo a totalidade, dizendo que ele tem todo o poder no céu e na terra, dizendo ser ele o todo-poderoso, podendo fazer o que desejar fazer, e ponto final. Ele está em momento de partida, é verdade, instruindo seus discípulos a seguirem um caminho logo após que ele partir. Então ele fala aos seus discípulos de seu poder, da sua capacidade de realização, de que não há para ele limites a não ser que ele mesmo o estabeleça. E ele diz aos seus discípulos: eu preciso que vocês digam para os outros exatamente o que vocês ouviram de mim. Eu preciso que vocês repassem isso. E é isso que começa a ser feito. E ele diz: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É importante entendermos que Jesus diz: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Estarei convosco todos os dias. Todos os dias Deus vai estar conosco. Mas nós podemos, ao invés de ter Deus conosco, ter Deus em nós. Há uma maneira de fazer isso. Que Ele está conosco, nós já sabemos. Ele disse, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele promete. Mas Ele disse, aquele que está em mim e eu, aí já muda para uma próxima esfera. Primeiro, Ele está comigo. Depois, Ele está em mim. Eu acho que é o grande desafio, é fazermos essa mudança, essa transformação, é entendermos que por algum período, talvez no início da nossa caminhada, Ele vai estar conosco. Mas depois que amadurecemos e vivemos um nível de entrega total, entendemos essa responsabilidade da parceria, de cumprir a minha parte, que é uma entrega sem reservas, sem concessão. Ele agora não está simplesmente mais comigo, Ele está em mim. A diferença é muito simples, ainda que hoje pareça que eu vou te confundir bastante. Quem está em mim, está comigo. Sim ou não? Mas quem está comigo não está em mim. Ajudei? Não, né? Pois é, se Ele está em mim, Ele está comigo. Uma coisa, o Abner está no culto aqui comigo. Sim ou não? Mas ele não está em mim. Mas Deus está aqui comigo no culto e Ele está em mim. É isso que eu quero que você entenda. Tem gente que Deus está com ele. Deus está comigo. Isso eu sei. Ele falou, estarei convosco. E convosco está falando de tu. A minha pergunta não é se Ele está contigo. A minha pergunta é se Ele está em você. Às vezes vale perguntar isso: Senhor, o Senhor está em mim ou comigo? Porque às vezes parece que quem está, o Senhor está comigo e tem outra pessoa em mim. Lembra da sua sogra, do seu marido nervoso, da sua mulher com TPM, do seu filho bagunceiro? Quem é que parece que está lá? Sim ou não? Não fala que é para não arrumar problema. Ok? Então é importante entendermos isso. E para começar isso,
toda essa discussão, nada melhor que nós voltarmos ao Éden. Porque me parece que é de lá que originou-se toda essa confusão. Se olharmos para lá, você vai aprender a lidar no seu ambiente de ensino, seja ele inicial ou pós-graduado. Quando nós olhamos Gênesis 2,16, coloca aí, Gênesis capítulo 2, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livre, mas da árvore da ciência do bem e do dela não, porque no dia em que dela comeres certamente morrer. Coloca o capítulo 3, verso de número 4. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Quem é que falou que ia morrer? Verso anterior. Bota lá. 2,16. Quem é que falou? Se você comer, você vai se lascar. Sim ou não? Essa é na minha tradução. Sim ou não? O que a serpente falou para a mulher? Morrer nada, menina. Deus está de brincadeira? De palhaçada? Quem foi que falou que morre? E quem foi que falou que não morre? E aí, eles comeram. O que aconteceu com eles? Morreram. E se foi só eles, estava bom, mas botou nós no rolo. Os caras fazem a besteira no Éden. E eu morro aqui em Xerém. Olha como é que o negócio é desastroso. Porque se Deus falou, que não interessa o filósofo, não interessa. Se Deus falou, Ele é o Todo-Poderoso e vai se cumprir. Porque em Deus não se questiona. Pastor, eu não questiono Deus, eu questiono a Bíblia. A Bíblia, você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Se a Bíblia acredita que além dela ser a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, sim ou não? Sim. Ok? Então você precisa definir. Ah, pastor, acredito nisso não. Sei nem quem foi que escreveu, nem conheci. E eu tenho que acreditar nisso. Então, meu filho, vai viver sua vida de qualquer jeito. E peça muito, para não ter inferno. Que se tiver, o primeiro da fila é você. Olha, mas para mim, sabe qual é o problema aqui? A transmissão. Porque quem foi que falou com Adão? E quem foi que falou com Eva? Não, Adão. Adão que falou com a Eva para ela não comer. Porque Deus falou com Adão, Adão falou com a Eva conversou com a serpente e mostrou que não sabia muito o que Deus tinha que falado com Adão. Porque se você aprender na fonte errada, você pode não aprender direito. E quando você não sabe, pelo menos você sabe que não sabe. O pior é quando você não sabe que não sabe. Estou falando que hoje eu vim complicar. Nem eu entendi essa mensagem direito. Você já viu algo que você fala, não mexe não. Não, deixa eu ver, não mexe. Rapaz, você sabe, não sei, deixa eu mexer. Quebrei. Por que a gente quebra? Porque não sabe que não sabe mexer em algo que pensa que sabe. Então, aprenda uma coisinha muito simples. Se você beber na fonte errada, cuidado com quem você está ouvindo. Você vai para a internet. Hoje na internet você ouve quem você quiser. Quem você quiser. Você clica lá o nome da pessoa, está lá as mensagens, tudo. E é maravilhoso, se você souber selecionar. Entendeu? Porque tem umas mulas falando, não é só na Bíblia não, na internet também tem. Tem, você abre. Fala, meu Deus, o que é isso? Uma mula. Tem besta falando, tem um homem de Deus e gente séria falando, sim ou não? Mas também tem uns troços ruins. Aí você ouve, aí chega na igreja, você nem sabe quem você é. Você ouve um calvinista, um arminiano, aí você que predestinação, aí você vai lá nos testemunhos de Jeová, aí você vai nos espíritas, aí você vai numa igreja pentecostal xiita, aí você vem, aí você chega aqui, pastor, eu quero fogo, eu quero água, eu quero gelo, o que você quer, meu filho? Escolhe se você é Naruto ou Frozen.
Nós precisamos tomar um senso de responsabilidade. Por isso nós estamos fazendo, e hoje já tivemos reunião, a escola de servo para dar uma direção para toda a igreja, para saber no que nós acreditamos. Senão a gente vira um Frankenstein. Ah, quem é você? Eu sou um pouquinho de cada um. Que coisa louca. Está assim de gente questionando. E sabe por que questiona? Essa história da serpente lá no Éden, isso acontece todo dia. A Bíblia dizendo, se você fizer isso, você vai para o inferno. Aí aparece alguém que eu acho que já está lá. E fala que nada, menino. Vai nada, Deus só quer o seu coração. Então para que criou o eu por inteiro? Levava só, um montão de coração. Pensa o céu, só o coração batendo. Eu já penso logo assim. Se Deus falou que vai para o inferno é por quê? Se Deus falar que você pegar uma namoradinha assim antes de casar, vai para o inferno, o que você fala? Que nada, menina. Deus é bom, Deus é amor. Isso é o que nós estamos fazendo aqui com fartura. Vai para o inferno ou não vai? Vai para o inferno ou não vai? Se o camarada é homem e quer se relacionar com outro homem como se fosse mulher, a Bíblia diz que acontece o quê? Aí nós o quê? Não, que isso, gente? Modernidade. A Bíblia falou que vai para... Nossa, o senhor é grosso. Eu não sou grosso. A Bíblia falou que você vai se lascar, você vai... Mas o pastor ali falou... Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar no inferno discutindo com o pastor. Mas o senhor falou que podia. Ele falou, pois é, eu pensei. Mas o senhor me colocou aqui, fica tranquilo que eu também vim. Isso vai levar tempo para resolver. Eu preciso deixar bem claro, querido, que não se negocia com a palavra de Deus. Eu não tenho problema nenhum com didática de transmissão. A gente tem telão, tem câmera, tem bateria, que já foi do Satanás. Guitarra também foi. Tem gente que entra de boné, de brinco, tatuado. Gente que entra... Maneiro, nós somos uma igreja maneira, recebe todo mundo. Agora aqui pecado é pecado. E não negociamos não, meu filho. Aqui não tem esse negócio de politicamente correto não. Nós vamos pregar aqui a palavra de Deus. E quem quiser ficar, fica. Quem não quiser, tem outras igrejas aí. Nós não somos a única. Agora o que Deus falou, o que está na Bíblia, está na Bíblia. Ah, pastor, mas e comer carne de porco? Aí é norma sanitária. Um povo nômade, comendo a carne mal passada, naquele calor. Pouca água, pensa na diarreia. O povo ia andar igual pato. Deixando aquele rastro para chegar no... Norma sanitária é outra coisa. Pelo amor de Deus. Abra a sua mente. Então não tem problema com pegarmos e atualizar. Olha, nós somos uma igreja preta. Nossa, pastor, nem reparei. Agora que eu olhei, sangue de Jesus tem poder. Pois é, querido. Não tem problema com isso. Agora, você sabe qual é o grande desafio? Está aqui. Coloca aí. Romanos 1, 25. Me parece que o problema é esse. Pois mudaram a verdade de Deus e honraram e serviram mais do que o que é bendito eternamente. Presta atenção. O grande problema dessa história é que as pessoas estão pegando tudo para agradar o homem. É esse texto que está se cumprindo. Eles mudam a verdade de Deus para agradar mais a criar do que o criar. É esse. O que estamos vivendo hoje é que para termos a aceitação das pessoas, para sermos politicamente corretos, para sermos bem vistos, para não sermos chamados de ultrapassados, fóbicos em qualquer instância, certo? E outras coisas mais, para que isso não aconteça, nós não nos posicionamos. Nós nos omitimos.
A palavra de Deus está do nosso lado, mas é tanta gente com tanta força andando na contramão, que parece que quem está na contramão somos nós. Então nos sentimos desconfortáveis. Porque esse é o desafio. Eles mudam a verdade de Deus mas numa mentira suavizada. Não é uma oposição. Não. Não é uma mentira total. É uma meia verdade. É só isso. Porque basta desviar um pouquinho, que é só uma questão de tempo e a gente vai olhar e está longe demais de onde estava. O nome disso é esquadro. Certo? Quando você rouba no esquadro 1 centímetro, em 10 centímetros pode não ser nada, mas em 10 metros. Quem aqui já viu aquelas casas assim, que começa com a cerâmica inteira? Você fala, essa cerâmica está sumindo. Você já viu isso? O que é aquilo? Aquilo é um desvio pequeno, aparentemente insignificante, mas que com o tempo vai te levar para muito longe, vai te colocar muito distante de onde você deveria estar. O que nós estamos vivendo hoje é num ambiente onde estão mudando a verdade de Deus em mentira, com meias verdades, com o propósito de honrar mais a criatura do que o criar, que o texto diz que é bendito. Quem é bendito eternamente não é a criatura, é o criar. E ainda termina amém, que é para não ter problema nenhum. Então qual é o problema que nós estamos enfrentando? Ouvimos meias verdades. Verdades essa que se nos opormos, nós vamos ficar, de certa forma, em terreno meio, minado, meio desconfortável, porque o ambiente muitas vezes é composto, em maioria, por pessoas que querem ficar bem com a criatura, ainda que mal com o Criador. É esse ambiente que nós enfrentamos hoje. Mas preste atenção nesse texto. João 16, 7. João capítulo 16, verso 7. Todavia digo-vos que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e preste atenção, do pecado, porque não creram em mim, da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está, preste atenção. Qual é a única maneira de termos uma visão nítida dessa realidade, dessa verdade? Porque o texto diz, digo-vos a verdade. Jesus está dizendo, eu vou para o Pai, e quando eu for, alguém virá, o Espírito Santo Consolador. E quando ele vier, ele convencerá quem? A criatura. Do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram, certo? Da justiça e do juízo. Quando nós olhamos para esse texto, nós descobrimos uma coisa. O que nós precisamos para ter esse entendimento de mudança é que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Hoje nós temos muita gente com remorso. Remorso é bem parecido com arrependimento. A diferença de arrependimento para remorso é que no arrependimento você é remetido para a conversão e na conversão você muda. O remorso é uma dor momentânea, mas que não te remete à mudança, ou seja, você vai fazer de novo aquilo que te doeu, e quanto mais você faz, menos te dói, e já aquilo que parecia ser errado, você vai encontrar uma forma de perverter a verdade de Deus em mentira, simplesmente porque você não consegue mudança. E qual é o desafio? Quem tem remorso quer mudar, sim ou não? Sim ou não? Sim, só não achou um endereço certo. E quando você começa a lutar com forças que são maiores que você e que te remete ao comportamento,
seja um vício, seja uma prática de desobediência a Deus, você fica confuso. Meu Deus, o Senhor me ajuda, eu não quero ser desobediente. Se você não quer desobedecer, fale com Deus, coloque o teu espírito em mim. Me faça sensível ao teu Espírito Santo. Porque quando ele vem, o texto diz que ele tem. Não é pastor que tem autoridade para convencer você de pecado. Quem tem autoridade é o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos entender, porque muita gente anda enfrentando. Hoje nós vivemos debaixo aí de algumas coisas importantíssimas que precisam ser vistas. Primeiro, você já ouviu falar em humanismo? O que é o humanismo? O que nós lemos ali. A grosso modo, o homem colocado acima de tudo. O importante é que o homem esteja satisfeito. Então, para isso, querido, ele só não entende se nós formos mudando de nível. Quando nós vamos mudando de nível, é complicado. E qual é o grande desafio em todos os aspectos? É o pecado do outro. Todas as vezes que alguém pratica um pecado, você quer ver? Desculpa eu dar, assim, voltado para a área sexual, mas é porque eu sei que ela vai fixar na sua mente com muito mais facilidade. Vamos imaginar que um homem tenha desejo por um animal. Ok? O nome disso é zoofilia. Certo? Você acha isso legal, sim ou não? Provavelmente não. Ok? E se acha, fica quieto, que o negócio é conversão. E aí, tem gente que gosta de fazer sexo. Até tempo atrás, a polícia estava tendo que fazer algumas o nome me falhou a mente agora. Operações, isso. Lá no cemitério do Caju, porque tinham umas pessoas fazendo sexo com os defuntos. Eu fico imaginando o cara que gosta de animal falando que gosta do defunto. O quê? Que gosta do defunto. O quê? Eu fazer sexo com defunto? Isso é um absurdo. E aí eu fico imaginando o indivíduo defunto. É necrofilia, não é isso? Falando, eu fazer sexo com um bicho? O que é isso? Isso é o sujo falando no mal lavado. É um falando o erro do outro. Porque parece que o erro do outro ajuda a gente a aceitar o nosso. Entendeu? Que tipo de palavrão você fala? Menino, eu não falo desse não, falo só dos mais sociais. Que história é essa? Nós estamos olhando aqui para um ambiente muito ruim, onde satisfazer o homem e colocar o homem, né, nesse pedestal tem sido muito dificultoso para a exposição do Evangelho. Segundo, que também está no ar aí forte, o ateísmo. O que é isso, pastor? A pessoa que não acredita em divindade nenhuma. Não é só em Deus, não. Ele não acredita em divindade nenhuma. O ateu, ele não acredita em Deus nenhum. E nós também temos essa turma. Sim ou não? Sim ou não? Isso, gente desapontada. Você lida com isso na escola, no trabalho, o tempo inteiro com esse tipo de gente. Não é só humanista. Não. O ateísta também. Você lida com a supergraça, que é também outra coisa que chegou nas igrejas. A grosso modo, o que é supergraça ou hipergraça? Você pode fazer o que você quiser, vale tudo, porque Jesus já morreu para pagar por todos os seus pecados. E se você quer roubar, rouba, você quer fazer isso, você faz tudo, que quando você morrer, vem um anjinho te buscar, vai botar você numa sacolinha. A grosso modo é mais ou menos isso aí, que não dá para explicar tudo. E pior de tudo, nós temos agora a teologia liberal, que é aquela turma que mistura a Bíblia com as vantagens que o ser humano gostaria de receber. Então já estão adequando, fazendo esse negócio tudo. E aí que eu ando preocupado. Por quê? Porque esse negócio pode levar para o inferno.
Entende? E principalmente essa turma que fica ouvindo qualquer um. Estou proibindo você de ouvir as coisas, não. Só estou dizendo, se você não tem maturidade para ouvir, cuidado com o que você está ouvindo. Você pode ouvir palavra de Deus que vai te levar para o inferno, porque estão sendo mudadas em coisas aparentemente simples. Entendeu? Então, primeira coisa que eu queria que você entendesse é o seguinte. Duas coisinhas para me terminar aqui, porque o horário desse primeiro culto é bem justinho. Gálatas 6, verso 7. Se aprender essas duas coisas, vai te ajudar bastante na caminhada. Não, 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 não e não. Por quê? Deus não se deixa tudo. Posso fazer uma tradução para ficar mais fácil? Não erre, porque Deus não vai deixar isso barato. Porque tudo que você fizer de errado, você se lasca. Essa é a tradução. Por que a Bíblia está dizendo não erra? Porque Deus criou uma lei. Que lei é essa? Tudo que você fizer, vai voltar para tu. Você quer ver? O Jacó traiu o Esaú. Lembra? Roubou a primogenitura. O que ele fez? Roubou a primogenitura? Sim ou não? Sim ou não? A bênção? Sim ou não? E fugiu para cá do tio dele, para o Lambão. Chegou lá, trabalhou 7 anos para casar com uma menina que devia ser show de bola. Porque um cara para trabalhar 7 anos para casar com uma mulher, a mulher tem que ser maneira, maluco. Porque se sou eu, falo, não tem uma mulher mais baratinha aí não? Que é isso, 7 anos? Mulher cara dessa? 7 anos para casar com uma Raquel que devia ser um chuchu. No dia do casamento, trocaram a noiva. Botaram ali, com o olho para arquibancada, o outro para geral, meio bagunçadinho. O cara acordou de manhã, que ele olhou para ele e falou, maluco, o que eu fiz? O que você fez? Você está colhendo aquilo que você plantou. Não erre. Ou diminua mais do seu erro. Porque se você errar, Deus te perdoa, sim ou não? Mas o erro não. Porque ele criou uma lei. Você errou, você vai colher. Ah, pastor, não concordo com isso. Olha você desafiando a Bíblia. Pastor, não concordo, acho isso um absurdo. Pode achar o que você quiser, 1 absurdo, 2 absurdo, 3 absurdo. Certo? O que vai acontecer é o que Deus falou, está dizendo, não erre, diminua. Ah, pastor, como é que eu vou fazer para não errar? Não errar você não vai fazer. Nós vamos errar porque nós somos falhos. Mas você pode diminuir a mais dos seus, ou errar em coisas que não são tão. Isso, você pode errar assim, numa receita de bolo. Nossa, errei. Esqueci do fermento. Você errou ou não errou? Mas qual é o que você vai colher disso? Um bolo que não. Agora presta atenção. Escolhi a pessoa errada para casar. Qual é pior? Os dois é erro. A diferença é que um é o bolo e o outro é essa praga que você casou, que agora vai ter que ir até o final. Então não estou dizendo, ah, pai, tem gente, você não erra. Claro que todo mundo erra. Agora tem gente que não erra. Faz. Jesus tem que prestar atenção para não falar. Trouxe uma importante coisa que não podia. Não podia. Só tinha aquele dinheiro e emprestou para o irmão da igreja. Que Jesus estava com ele. Mas nele estava o chifrudo. Pegou seu dinheiro, não vai te pagar. E vem para o pastor, pastor, o Satanás está nessa igreja. Você encontrou com ele, menino. O senhor sabe, ele está lá. Eu falei, eu já tinha visto. Estou esperando ele ir embora. Com ele não faço negócio, nem chego perto, só oro. Senhor, toma o inimigo, olha como é que está naquela pessoa. Aquela pessoa está na igreja, mas está fazendo isso, está fazendo aquilo outro. Senhor, eu não posso mandar embora, né? Pois é, então o Senhor envia o seu Espírito Santo, porque, nossa, eu sei que o Senhor está com ele, mas longe assim, de dentro dele. Você está rindo, mas é sério. Ó, cuidado com o que você anda fazendo.
Tem coisa que dá para errar, dá para errar. Poxa, errei, pastor. No que você errou? Pastor, errei o caminho quando estava vindo para cá. Graças a Deus, o Waze. Olha, nem precisou de Deus, Waze. O Waze corrigiu a rota. E eu fui lá longe. E parei aqui, que erro bom. Pastor, eu traí minha mulher. Sangue de Jesus tem poder. E agora? Hashtag chupa. Tem coisa que não dá para me entender. Pastor, eu engravidei. Que beleza. A menina falou comigo. Eu falei, como é que foi isso? Ela falou, de repente. Eu falei, não. De repente foi não foi de repente isso não. Deu tempo da senhora falar, não. A senhora não falar não? Claro! Você é cheia de Deus, vai namorar um menino. Primeiro, se o menino não tiver Deus, já fica ruim. Porque se ele tem Deus, você tem Deus, os hormônios estão lá, o demônio também está, querendo causar problema. E ele começa a passar do limite, e você fala, querido, nossa, mãe, meu Deus do céu. Jesus, tem misericórdia da minha vida. Meu pai, menino, para com isso que o Espírito Santo está aqui. O menino fala, tá, né, menino? Senhor, dá força para mim, para essa moça. Meu Deus do céu, quase que eu pego ela mesmo. Jesus. Agora, se você namora um menino que não tem o Espírito Santo, está lá, Jesus. Meu Deus, o menino para com isso que o Espírito Santo está aqui. E ele fala, não sou eu, filho, o Espírito Santo está aqui não. Eu mesmo. Ou então vai dizer sim com não. Ele passa do limite e você tem que falar não. Como é que fala não? Você está namorando, o cara passou do limite. O que é que você fala? Não. Não, garoto. Não, menino, não pode. Isso, bobo. Isso é não? Isso é não? Sabe onde isso para? Na maternidade mais próxima que tiver. Você é cheia de Deus. Pastor, isso é demônio? Não, isso é hormônio. É que demônio e hormônio é muito parecido. Entendeu? Então está namorando, passou do limite. Para! Quer ir para o inferno? Vai sozinho! Eu já estou doida! Maluco! Perturbado! Vamos casar primeiro! Nem dinheiro tu tem ainda, sua múmia! Sai daqui! Em nome de Jesus! Meu Deus! Muito obrigado pelo livramento. Você está rindo? Gente, tem gente brincando com coisa séria. Tem coisa que te dá margem de erro, que não te cria muito problema. Por isso a Bíblia está dizendo, aí essa turma está falando, menino, erra, porque Deus é amor. Bonitinho. Aí vem para a igreja, pastor, acabei com a minha vida. Quem você anda ouvindo? Mula. E para terminar, falta 4 minutos. Meu Jesus, só o texto que eu vou ler leva 8. Coloca aí rapidinho, 2 Coríntios. E essa vale, 7:5. Não vai dar tempo para falar. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados. Por fora combate, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Muito mais do que Tito. O que mudou a história foi o que Tito trazia. Ele não trazia bens materiais, mas notícias, histórias que impulsionou Paulo. Olha o que ele diz agora. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a minha carta, não me arrependo. Embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou. Ainda que por pouco tempo. Próximo. Agora folgo. Não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós
não padecestes dano em coisa alguma. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera em morte. Depois você lê esse texto, porque Paulo está dizendo o seguinte: eu vim confrontar vocês com a minha carta, e eu sei que o que fiz com vocês, dando vocês uma direção, deixou vocês tristes, abatidos. É verdade. Mas Paulo está dizendo, até me senti desconfortável de ver vocês tristes. Mas tem uma coisa que está acima da tristeza que tive ao ver vocês tristes: o desejo de ver vocês no caminho certo. E Paulo diz, vocês estão vivendo uma tristeza e um confronto para entrar num ambiente de arrependimento. E eu gosto do texto que ele diz assim, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para salvar, da qual ninguém... Olha o que Paulo está dizendo, aquele que se arrepende não fica arrependido de ter se arrependido. Mas ele diz, mas a tristeza do mundo opera a morte. Eu preciso dizer para você o seguinte, cuidado com essas historinhas de gente, de mensagens, de coisinhas politicamente corretas, que estão buscando brecha para o inimigo entrar na sua vida. A Bíblia falou que não pode, não pode. Não dá, não dá. Não negocia. Posso ouvir um amém da igreja? Isso, fica de pé. Quando você sair, você sai pelos fundos. Eu passei 30 segundos aqui, você sai rapidinho assim, igual The Flash. Isso, não pode sair por aqui não, tá bom? Passa por lá, se você for trocar sua pulseira, você vai dar a sua volta. Fecha seus olhos, pode fechar que ninguém vai pegar nada seu. Gente, eu vou passar 2 minutinhos aqui. Fecha seus olhos. Fecha seus olhos. Quero fazer uma pergunta para você hoje. Está precisando de mudar de vida? Está a fim de andar com Deus a sério? Se você está, me ajuda aqui. Alguém do louvor aí. O momento é agora. Em nome de Jesus. Tem alguém aqui nessa noite que deseja voltar para os caminhos do Senhor, ou recebê-lo pela primeira vez? Está na hora de você tomar uma decisão e mudar a história da sua vida? Se tem alguém, levante sua mão e eu quero orar por você. Hoje eu quero ir. Tem uma pessoa aqui, tem mais alguém? Isso. Tem mais alguém? Levanta aí, porque nós estamos com o culto. Isso. Traz ela aqui na frente, nós vamos orar por ela. Tem mais alguém? Se tiver, levante a mão. Pastor, que apelo mais rápido. Pois é, querido. Na dúvida, fica na pista. Tem mais alguém? Hoje eu quero voltar para Jesus. Eu quero recebê-lo. Eu quero levar Deus a sério. Eu me desviei, eu me afastei. Tem mais alguém? Se tiver, levante a mão. Eu vou orar por você. Não? Feche seus olhos. Senhor, te damos graças por essa vida preciosa. Uma vida que os recursos inteiros do mundo não é capaz de comprar. Recebe a tua filha nessa noite. Em nome de Jesus. Escreva seu nome no livro da vida, de onde jamais será retirado. Pai, leva os teus filhos embaixo das tuas boas mãos poderosas. Que tenha uma semana de boas notícias, de bons negócios. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as duas consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam. Sente você aqui da frente um minutinho, um minuto só. E você aí atrás, saia. Isso, é só um minuto. Não saia, não, sente. Você aqui da frente, só para não tumultuar. Isso, acompanha ali. Isso, tem uns casais para te receber ali. Glória a Deus, graça e paz a todos, amém? Para mim é sempre um prazer estar aqui, poder compartilhar com essa igreja abençoada a palavra do Senhor. E eu quero falar hoje sobre as etapas da vida. Eu quero mostrar para você hoje o quanto tempo é capaz de resistir uma profecia, uma palavra, um desejo, uma vontade.
Eu vou mostrar que numa época onde a escrita era escassa, onde não se tinha a possibilidade de deixar um vídeo, uma foto, uma imagem de herança, onde a tradição era apenas, ou a mensagem era apenas transmitida de uma forma oral. Se provavelmente esta informação permeasse, passasse por uma geração que não acreditasse naquela informação, ela corria o risco de perecer, de ser interrompida, de não ir para a próxima, de não conseguir prosseguir no caminho, estabelecer a conexão. Hoje algumas palavras e propósitos sequer são capazes de se concretizarem ou de permanecer numa geração, quanto mais ser transmitida para a próxima. Eu não conhecia isso. Esse ambiente não me foi ensinado. Eu não fui treinado para colocar a mão na próxima geração, sendo meus filhos biológicos, ou meus filhos na fé, ou até mesmo pessoas que irão passar pelo meu caminho. Eu não tinha esse entendimento. Eu quero mostrar a você que a palavra de Deus dada a Abraão poderia não ter ido muito longe. Poderia ter paralisado. Eu vou mostrar a você o bisneto desse camarada, que nunca viu a foto de seu avô, que não o conheceu. Não. Mas como as coisas continuaram indo para a próxima geração. Eu não sei o que você fala a respeito da sua geração e da próxima. Eu não sei se você entra no quarto de seu filho e deixa uma palavra profética naquele travesseiro, onde normalmente ele coloca a cabeça durante 6, 8 horas, talvez uma garotada mais nova, 10, 12, que a turma dorme com força, certo? São parentes da Branca de Neve, ok? Mas eu não sei o que você faz. Eu só preciso te mostrar. E abra a sua Bíblia, Gênesis, capítulo 12, verso 1. Diz assim, Gênesis 12, 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Você pode olhar para mim? Eu quero fazer uma reflexão com você. Aqui Deus chama Abrão e diz: Abrão, eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou engrandecer o teu nome. Eu vou elevar o teu nome. Um povo muito grande vai sair a partir de você. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sua posteridade não terá como contar Abraão. Eu imagino que Abraão ficou muito animado quando ouviu isso. Mas quando você recebe uma palavra, entenda que ela não te deixa imune aos obstáculos. Eles precisarão ser vencidos. Se você é daquele que prepara para receber a palavra, a promessa, mas não se prepara para enfrentar os problemas, provavelmente você vai morrer no caminho. Esse camarada acredita.
É verdade. Mas ele começa a enfrentar o primeiro problema muito simples. Uma mulher estéril. Nada assim de tanta importância devido à promessa. A dona dele não engravida. E aí vai ficar difícil ser pai de uma grande com uma mulher que sequer é capaz de lhe dar um filho. Me parece que esse negócio vai enfrentar sérios problemas para se cumprir. Eu acredito que você não sabe, ou que sabe a história, e se não souber vai ler, porque eu não vou falar tudo. Ok? Nem me sinto obrigado de fazê-lo. Mas a dona Sara, achando que o negócio estava demorando, menopausa, já estava ficando idosa. Como diria Cássia L, já não sou mais uma garotinha, ou talvez invertendo um pouquinho. Ok? Sara acha que Deus está com problema de realizar propósito. Então, ela vai arrumar uma maneira de ajudar Deus. E traz a egípcia Agar para se deitar com Abraão. Eu confesso a você que não entendo muito bem por que ele se deitou, mas foi ele, não fui eu. E também não conhecia Agar, se não era um chuchuzinho. Certo? Eu sei que esse camarada se deita com ela, tem o menino Ismael, certo? E logo depois tem Isaac, o filho da promessa. Isaac, Abraão então morre. Isaac, o filho da promessa, tem 2 filhos, que é Esaú e Jacó. Eles se separam, e aquela coisa bem legal de se ler, é um negócio extraordinário. Eu já acho interessante, porque havia uma palavra muito forte a favor de Esaú, e quando Esaú tem um encontro com Jacó, Esaú chega com 400 homens. E o texto diz que todo mundo que saiu com Jacó para ir para o Egito era 76. Eu fico olhando e imaginando como é que esse negócio vai dar certo. Como é que essa palavra vai se cumprir? Mas onde Israel vai virar uma grande nação? No Egito. No ministério de quem? Do bisneto. Porque Abraão, pai, Isaque, filho, Esaú e Jacó, netos de, e José, bisneto. Lá na frente a palavra não se perdeu. Alguma coisa ainda continua no ar, permeando os corações. Quando eu olho para a vida de José, e é sobre ele que eu quero falar rapidamente com vocês. Nós vamos ver a constância de uma palavra que é transmitida gerações após gerações, rompendo os desafios, superando os obstáculos. Porque por mais que uma palavra seja profética, o ambiente para que ela aconteça também precisa ser. Eu gosto quando Jesus diz aos seus discípulos: vão para o outro lado que eu vou depois. E num dos evangelhos o texto diz que os discípulos deixaram um barco. E olha que Jesus foi a pé, andando em cima d'água, literalmente tirando onda. Mas quando Jesus disse que ia, os discípulos, para garantir a ida, deixaram o barco, porque se é para ir no mar, e Jesus não avisou que ia andando. Gente que estabelece um financiamento, cria um cenário para que o milagre aconteça, para que a palavra se torne realidade. Nós vamos olhar a vida deste rapaz rapidamente. Primeiro porque, para aquilo se cumprir de verdade, inevitavelmente é um grande sonho, que ao longo da caminhada enfrentou inúmeros obstáculos, problemas, divisões, intrigas, mentiras, adversidades, obscuridade e tantas outras coisas. Mas agora,
Quando chega em José, é fácil entender porque ele era um sonhador. É fácil. É só olhar o perfil de sua mãe. Das mulheres envolvidas nessa história dos filhos de Jacó, nenhuma delas teve dificuldades de gerar filhos. Aliás, tiveram filhos com fartura. Tanto Leia ou Lia, como Bila e Zilpa. Mas quando chega no momento de Raquel, as coisas novamente acabam se travando. Aquilo que aconteceu com Abraão lá na frente, agora está se repetindo com seu bisneto. Me parece que o cenário começa a entender que essa história, ela vai se cumprir. As coisas vão acontecer. Por quê? Por causa, provavelmente, do discurso de Jacó ou de Raquel para José. Meu filho, você era um sonho de mamãe. Mamãe sempre sonhou com você. Porque mulher, para contar as coisas, tem que dramatizar. Senão não vale a pena. Seu pai trabalhou para casar comigo. Não foi com essa sua tia. Sabe? Que não podia nem ver a cueca dele que engravidava. E eu lutando, meu filho, para ter você. Eu queria tanto ter filho que peguei a minha serva e dei. Porque a sua tia, quando parou de dar a luz, ela também fez a mesma coisa. E eu sonhava com você. Tive um problema com seu pai. Falei comigo, você me dá filho ou então eu morro. Ele também foi duro. Falou, sou eu Deus para te dar filho. Para eu ter você, meu filho. Eu superei muitos obstáculos, muitas crises, muitos problemas. Você é o meu sonho. Você é o resultado do meu sonho. Você tem sonhos? Então esteja pronto para trabalhar a favor deles. Esteja pronto para orar por eles. Esteja pronto para levar suas mãos, ou seja, o que você pode, sua rede de relacionamento, sua capacidade, sua expertise, seu network, fale o que quiser. Agora aprenda a levar seus joelhos para os sonhos. Porque o que suas mãos não puderem resolver, os joelhos são capazes de acionar. Você consegue entender? Quando eu olho para esse ambiente, o que é que eu vejo em Raquel? Uma sonha. Então, inevitavelmente, o José começa a querer sonhar. O sonho de José corre perigo por causa de quê, pastor? Por causa de Jacó, seu pai. Para Jacó, José é um filho querido. Então, inevitavelmente, Jacó começa a montar um cenário hiper agradável, confortável. Ele começa a dar para Jacó o que não dá para outros filhos. Ele começa a abastecer e proteger Jacó como não protege os outros. E se ele continuar fazendo isso dessa forma, corre o risco de seu filho não conseguir andar com as próprias pernas. Tem gente que cria um ambiente tão confortável para seus filhos, que faz com que seus filhos não queiram nem casar. Sim ou não? Sim. A casa de uns são hotéis de 5 estrelas. Hã? Não. Ele tem 30 anos e não casou, meu menino ainda é novo. A senhora deve ser mãe de Peter Pan, é ou não é verdade? Olhe bem. A senhora deve ser assininho. Escute só. Olhe bem. O ambiente é confortável, sim. Mas José começa a sonhar. Seus sonhos começam a dar uma direção para seu futuro. E que direção é essa? Que ele vai conseguir chegar em lugares que nenhum dos seus chegaram. Difícil ter um sonho desse? Você não tem nenhuma perspectiva de exemplo? Quem é que vai chegar onde eu cheguei?
Ninguém. Eu quero prosperar como ninguém da minha família prosperou. Eu quero viver num casamento que ninguém da minha família conseguiu viver. Eu quero viver uma vida com Deus que ninguém na minha família. Isso é meio audacioso para muita gente. Se você até pensar assim, eu vou te falar uma coisa. Aprenda com o segredo de José. Não conta para os outros, porque vai dar problema. Quando eu olho para esse ambiente, ele começa a sonhar. E seus sonhos vão ficando meio perigosos à medida que revelam o futuro. Ele sonha com sol e lua, é verdade. E voltando no Gênesis, não fica muito difícil de entender. Gênesis 1, Deus cria um astro para governar o dia, o sol. Um astro para governar a noite, a lua. O sonho me parece que diz a José que ele será governador. Ele não consegue entender, nem seu pai. Mas o sonho também começa a dizer para ele que haveria períodos de total claridade, mas também haveria períodos de uma obscuridade. Não lhe faltaria luz, a lua estaria presente, mas não seria tão claro, não seria tão evidente. José começa a olhar para o futuro, e todos que lidam com o futuro, inevitavelmente, têm que lidar com um ambiente obscuro, aparentemente hostil, de algo que ainda não foi totalmente revelado. E é baseado nesses sonhos que o futuro começa a desejar, a se manifestar para este rapaz que é muito novo, começa a ter essas situações com 17 anos. Se fosse um imediatista, como nós somos na atualidade, talvez não tivesse chegado, pois as coisas começam a tomar uma direção concreta lá na frente. Muitos anos depois. Mas seus sonhos estão o levando para o futuro, ou passando algumas mensagens para ele. O ambiente de sua casa é o melhor, ele não deseja sair, mas inevitavelmente a casa já começa a ser um lugar desconfortável. Ele tem problema com seus irmãos, é verdade, que já não conseguem falar com ele pacificamente. Pessoas que me parece não podem fazer parte deste momento da vida de José. Lá na frente eles voltam novamente, porque às vezes pessoas sairão do seu caminho hoje porque são obstáculos, mas voltarão lá na frente para ver o que Deus fez na tua vida. Tem gente que não está apto hoje para estar do seu lado, mas não fique desconfortável de Deus removê-lo, porque Deus pode trazê-lo de volta lá na frente, quando Ele fizer na sua vida o que Ele prometeu que faria. Temos que ter maturidade para entender isso. Aqueles que deveriam proteger José vão vendê-lo. Por quê? Porque o comportamento dos irmãos de José não condiz com o dele. E se tem gente perto de você que não está alinhado com o que Deus tem para a sua vida, pare de chorar, porque eles estão saindo do seu caminho. Uma árvore enfrenta duas ferramentas, e de uma tenha medo. A árvore que não dá fruto enfrenta o machado, mas a árvore que frutifica enfrenta a tesoura, a poda. Frutifique para que o machado não chegue a você, mas não reclame da dor da poda, porque vai levar você para uma nova geração, vai levar você para um novo propósito. Quando olhamos para isso, o que vemos? Os irmãos de José que deveriam proteger, vão vendê-lo. Por quê? Porque José tem que sair perto. Desculpe a expressão que eu vou usar, ela é meio chula, desagradável, mas é o jeito que eu tenho de falar. Eu também não posso falar umas coisas muito requintadas que não sou eu. Tralha, Zé Ruela, Zé Rosquinha, Zé Mané. Gente que não tem compromisso com Deus, e pior, acha que é descolado, acha que é espertão, certo? Esse tipo de gente não servia para andar com José. Por quê? Porque Deus está levando José para um lugar que não vai levar seus irmãos. Você quer ir para onde todo mundo está indo? Fique à vontade. Você quer ir para lugares que ninguém está indo? Se prepare para ter pouca gente para andar com você. Você está entendendo? Olha bem, agora
Deus tira José, porque por ele não saía. Os irmãos vendem. Mas o mais interessante é que a intenção dos irmãos não é vender, é matar. Quando José chega, olha o que eles falam: lá vem o sonhador. O que irritava os irmãos era o sonho do Zé. Primeiro, porque o iPhone dos irmãos era tudo 6. E o iPhone do Zé era 12. Estou só contextualizando para você entender. Os irmãos não gostavam do Zé, porque a vida do Zé era diferente. Por quê? Porque o cara resolveu andar com Deus. Você está entendendo? Eu já falei isso aqui, vou repetir. Deus não está preocupado com o seu tamanho, Ele está preocupado com o seu peso. O que mede um servo de Deus não é régua, é balança. Você tem que ser pesado para quando chegar. Quantas pessoas não tinha maior que Daniel na Babilônia, mas não tinha ninguém mais pesado que ele, porque ele chegou com o peso da santidade de Deus. É assim que funciona. Ele agora vai ser vendido por seus irmãos. Ele queria sair dali, sim ou não? Sim ou não? Mas ele saiu. Mas ele queria sair? Mas ele saiu. Mas ele queria sair. Mas ele saiu. O que você está querendo dizer, pastor? Que às vezes a vida vai te levar para lugares que você não gostaria de ir. E quando isso acontecer, leve Deus como seu companheiro de viagem. Que você vai ver o que o deserto vai ter que fazer a seu favor. O que a Babilônia vai ter que fazer a seu favor. O que o Egito vai ter que fazer a seu favor. Você está entendendo? E é assim que funciona. Eu imagino que José não queria ir. Por quê? Porque lá é um local confortável. E cuidado com o local confortável. Procure ficar em lugar ruim. Por quê? Porque do ruim, ou do ruim, você quer sair. E do bom você quer ficar. E o bom pode impedir você de viver o fantástico, o extraordinário, o sensacional. Uma barreira já foi vencida. O quê? O conforto da casa. Uma barreira já foi vencida. O quê? A falta de entendimento dos irmãos. E agora José é levado por ismaelitas. Certo? Que vão chegar no Egito. E vão vender o José como escravo. O cara foi treinado para ser filhinho de papai. Repita assim: a vida é dura para quem é mole. Agora ele é vendido como escravo. É verdade? Está ele lá trabalhando na casa do Potifar. Um homem poderoso, influente, um alto funcionário, certo? Lá do faraó, uma casa maneira, umas possessões, sabe? Uma mulher maneira. E o José começa a trabalhar. Por quê? Porque realização de sonho tem a ver com trabalho, minha filha. Ah, pastor, eu sonho. O que você faz para realizar o seu sonho? Nada. Então troca o nome. É delírio. Sonho que não traz consigo responsabilidade e realização não é sonho. É delírio. A senhora está sonhando com um príncipe, mas seu comportamento é de bruxinha. O que vai sobrar para a senhora é um gnomo aí num canto. Você sonha em enriquecer, não quer trabalhar, não quer administrar e não quer ser fiel. Vai dar ruim. Entendeu? Você quer ter uma vida espiritual extraordinária, mas só anda com carnudinho. Gente que só fala besteira, não ora. Tu vai ser o quê? Auxiliar do forno do chifrudo. Cuidado que você pode estar rindo de você mesmo. Escute só. O que é a casa do Potifar? É um local por onde ele tem que passar. E diga-se de passagem, um local promissor, de ascensão. José começa a crescer.
Seu trabalho começa a ser notado. Que coisa fantástica, gente. Reconhecimento de desempenho. Sabe? Ali, José começa a fazer a diferença, porque a Bíblia diz que Deus estava com ele. O Jacó estava? Sim ou não? A Raquel estava? Mas Deus estava. Deus estava lá, junto com o José, na casa do Potifar. E ali, José começa a fazer Potifar enriquecer. Se você não é capaz de trabalhar pelo enriquecimento e para beneficiar outras pessoas, você não merece ser rico. Não faz sentido. Se você quer ser alguém na vida, aprenda a colocar a sua vida para melhorar a vida das outras pessoas. Riqueza só faz sentido assim. Os grandes homens que ficaram ricos criaram situações para melhorar a vida de outras pessoas. Isso é fantástico. Quando nós olhamos aqui, o Potifar está ficando rico, é verdade. E quem é que está trabalhando? O José, para o Potifar ficar rico. O José está trabalhando, e o Potifar. E o que José está fazendo? O melhor que ele pode. Mas ele não está enriquecendo a ele mesmo, porque ele não trabalha para si. Tudo aquilo que vier à sua mão para fazer, fazer conforme todas as suas forças. Para de trabalhar para os outros e comece a trabalhar para você e para Deus. Porque se o homem não te promover, Deus te promove. O problema é que o diabo sabe que se colocar você para fazer e você não tiver reconhecimento, ou não prosperar com a grandeza que espera, você pode azedar seu coração e parar de fazer. José não, ele está lá. E lá é tão bom, que eu acho que José não queria sair. Por isso que a mulher do Potifar fica de olho nele. Por quê? Porque Deus está querendo tirar ele de lá. Um dia a mulher olha para ele e fala: Zé, fiz zona de tu, Zé. O Zé falou: não, maluco, eu não posso pegar você não. Eu falei: caraca, que mulher maneira. Rapaz, já tomo conta de tudo. Só pegar a dona. É lógico que ele devia estar afim de pegar ela. Por quê? Porque José era homem. Entendeu? Hormônio não aceita Jesus. A palavra hormônio é parecido com um demônio, que tem gente que nem sabe o que sente quando recebe o... É lógico que ele queria, mas tinha algo que ele queria mais do que aquilo. Continuar sendo fiel a Deus. Aprenda uma coisa: ética é saber que está errado. Moral é não cometer o erro. Entendeu? O ético, ele sabe que está errado. O indivíduo que tem moral, não faz. Tá assim de gente que fala assim, ó: eu sei que está errado, mas o sistema é assim. Eu sei que está errado, mas está difícil de suportar. O indivíduo que tem moral, ele diz: ó, está errado, rapaz, eu já tive até vontade de fazer. Mas eu falei: não vou fazer não, porque eu não vou sujar minha vida com isso. Eu prefiro continuar com a moral do que receber o benefício momentâneo. Nós estamos cheios de gente nesse país que tem ética, mas pouca gente que tem moral. Nós estamos precisando mais de moral do que de ética. Eu gosto do Zé, porque ele quer pegar a dona. Quer. Claro que quer. Você que é casado, não gostaria de pegar uma dona maneira, gostosona? Não fala nada não, que eu estou brincando, sua mulher está aí. Depois vou ter que fazer terapia. Claro que ele queria aquela mulher gostosa, cheirosa. Por que o senhor sabe que é gostosa e cheirosa? Porque é para acabar com o sonho. E mulher feia não vai fazer essa destruição toda, é na verdade? Escute só, olha aqui para mim. Olha para mim. Aquela mulher passando, olhando para o Zé, querendo acabar com o sonho do Zé. E o Zé: não, maluca, não vou pegar, não vou. Sabe o que ele falou para ela? O patrão me liberou tudo, menos a senhora. Você acha que Potifar falou isso para o Zé algum dia na vida?
Ó, rapaz, você pode tomar conta de tudo, menos minha mulher. É claro que ele não falou. Mas o ambiente que foi treinado, José foi treinado, sabia disso. E lá era bom também, ele não queria perder a boca. Está em ascensão, a dona, pensa numa mulher maluca. Traçou um plano para derrubar o Zé. Mandou todo mundo sair, agarrou o Zé sozinha. Zé, vem cá, Zé. O Zé solta, maluco. Caraca, que vontade de agarrar. Soltou tudo. E saiu correndo, a dona ficou com a capa na mão, gritando. Maníaco do Egito, o Zé, tarado. O marido chegou, olha só, o marido chegou e a mulher disse para ele que José tentou estuprá-la. Menino, nunca vi um texto tão atual. O estupro está ficando tão sério que já estão estuprando um homem. Sangue de Jesus tem poder. Nem vou mexer nesse assunto que fica feio no culto. É só para você saber. E Satanás está preso. A hora que soltar esse maluco, escute só. Nesse ambiente, Potifar devia matar seu escravo José. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Mas José não está sendo perseguido por causa de seus pecados. Ele está sendo perseguido por amor ao nome do Senhor. E a Bíblia diz que aquele que é perseguido por amor do nome do Senhor. É só dar uma olhadinha para o Novo Testamento, só estou fazendo uma ligação para você ver que tem que alinhar velho com novo. O Potifar não matou o Zé. Por quê? Porque o futuro do Zé está garantido na mão de Deus. Seus irmãos tentaram matá-lo, mas não conseguiram. Agora José vai para a prisão, gente. Por quê? Porque foi fiel. Não dá para entender. O cara que é fiel, ele tem que viver o extraordinário, o fantástico, mas ele vai para a prisão. Prisão, tu acredita? Chega lá, faz uma tatuagem de caveira, assim, grandona, escrito CVE, Comando Vermelho do Egito. Fica logo revoltado, porque tem gente que é só as coisas não saírem conforme ele esperou ou ele esperava, que já fica transtornado. O texto diz que lá na prisão Deus era com o Zé. Já chegou, o carcereiro falou: e aí, Zé? O que houve? Ele falou: nada, sou inocente. Eu imagino o carcereiro olhando para os presos tudo, dizendo: aqui todo mundo é. Já vi que você é culpado, porque está dizendo que é inocente. E José fica lá, preso. Num ambiente de poucos recursos, que aliás, diga-se de passagem, diz também que ele se torna um administrador. Enquanto a casa de Potifar, me parece, traz consigo o simbolismo de 7 anos de fartura, a casa, ou a prisão, me parece ser os 7 anos de escassez. Logo depois chegam 2 indivíduos, que aliás são fabricantes daquilo que o Salvador vai representar. Um é padeiro, o outro é copeiro, um mexe com pão, outro com vinho. Te lembra alguma coisa de Santa Ceia, de um libertador? Mas essa é outra história. Os camaradas chegam e também são sonhadores. Porque José parou de sonhar. Agora ele está no cumprimento de seu sonho e na trajetória. E por isso os obstáculos estão ali, tentando dizer para ele, numa cisterna: acabou. Na venda como escravo, acabou. Na acusação de humilhante, acabou. E agora marcando ele num ambiente onde a maioria das pessoas que entram saem piores do que entraram. Não estamos falando aí de direitos humanos, de cadeias, onde tem um sistema de recuperação. Não. Nós estamos falando de um indivíduo que foi acusado de ser um estuprador. O coração daquela mulher desejava que José sofresse na prisão, porque ela se sentiu rejeitada.
Potifar precisava fazer com que José tivesse uma vida difícil para justificar uma ação, para manter a sua posição moral. Não deve ter sido fácil, não. Mas lá naquela prisão, ele é um camarada que anda com Deus. Me parece que assim como, só fazendo uma alusão, não vou mexer nisso, o pão representa o corpo, o padeiro morre. Mas o vinho representa a ressurreição. Está tudo se cumprindo. Nós estamos num ambiente de cumprimento. Porque o nosso Redentor não está morto, ele vive. As promessas vão se cumprir, é assim que funciona. E quando o copeiro vai sair, o José chama o copeiro e diz: pô, irmão, fala lá para o faraó que eu não garrei não, poxa. Estou cansado de ficar aqui, nessa prisão. Alguns dizem que ele ficou 14 anos. 7 na casa do Potifar e 7 na prisão. Não sei, porque faz as contas lá dos 30. Também não vou entrar nisso aí, não é esse o meu propósito. Mas eu sei que ele estava afinzão de sair da prisão, sim ou não? Sim ou não? Ele queria sair da casa do Potifar, mas ele queria sair da prisão? Por quê? Porque a prisão era ruim. Mas se ele sai da prisão por um pedido do copeiro, ele ia trabalhar onde? Na cozinha, porque ele queimou uma etapa. Espere o tempo chegar. Não queime etapa, porque você pode ir para um lugar bem diferente do que você planejou chegar. Espere o tempo de Deus se cumprir. Ah, mas o copeiro esqueceu de José, mas seu nome está escrito nas mãos do Senhor, diz a palavra de Deus. Ele não esquece de você. Pode uma mãe se esquecer de um filho que amamenta? Pode, mas o Senhor jamais se esquecerá de nós. O copeiro foi para lá e esqueceu do José. Por quê? Porque tinha um outro sonhador, o faraó. E ele sonhou. E agora ninguém interpreta, o copeiro lembrou. Ih, caramba, o Zé. Lembrei. Caramba, o Zé falou para não esquecer dele, mas esqueci. Faraó tem um camarada maneiro lá na prisão, interpreta sonho, Deus é com ele. Eu imagino o faraó falando: o que um cara tão bom assim está fazendo? Preso. É confuso. Por que você se acha alguém tão bom e está sofrendo tanto para alcançar seu propósito? Porque Deus está te ensinando algumas coisas no percurso. Não dizem que o percurso é mais importante que o destino? Vai aprendendo nas lições. E agora, olha que magnífico. Mandaram fazer a barba do Zé, botaram uma roupa e chamaram o Zé, o faraó chamou. Eu imagino o Zé chegando, olhando para o copeiro. Antes tarde do que nunca, né, irmão? E o faraó falou: você é o Zé? O copeiro aqui falou comigo que você é um cara fera para interpretar sonho. O Zé disse alguma coisa mais ou menos assim: eu não, mas um Deus que me trouxe para cá para uns caminhos muito esquisitos. Fui vendido por meus irmãos que queriam me matar. Fui trabalhar na casa de um cara maneiro, mas de uma mulher doida. Fui parar na prisão. E agora estou aqui. Nosso caminho foi, nossa, abençoadíssimo para chegar. Quem vê seu momento não conhece sua história. Deixa eu falar uma coisa para você. A maioria das pessoas não querem ser quem você é. Elas só querem ter o que você tem. Porque para ter o que você tem, você precisou pagar um preço. Então quem olha, eu gostaria. Não, as pessoas querem andar no carro que você anda, morar no carro, morar na casa que você mora, ter a expressividade que você tem, mas não quer orar o que você ora, trabalhar o que você trabalha, administrar o que você administra, engolir os sapos que você engole. Estou cansado de ver isso. É assim que funciona. E o Zé falou: um Deus que me trouxe por uns caminhos muito estranhos. O faraó falou: estou precisando que você interprete o sonho aqui, assim, 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 assim. O Zé falou: beleza, deixa eu falar na administração. Eu imagino ele orando, falando: Senhor, esse faraó é doidinho, mano.
O copeiro e o padeiro estavam até para entender o sonho, mas o cara sonhando com espiga comendo a outra. Nem boca o bicho tem, como é que é isso aí? Sonhou com uns vegetais, um desenho animado, sei lá, alguma coisa assim. Backyard, sei lá. Só estou contextualizando. Pior que tem gente que nem sabe o que é, nem riu. Beleza, deixa quieto. Olha que maravilha. Agora, nesse momento, José falou assim, falou uma coisa para o senhor, falou, seu sonho é a mesma coisa, só se repetiu para confirmar. O senhor vai ter aí 7 anos que as coisas vão ficar maneiras e depois vem 7 anos de crise. Entendeu? Então, é isso o seu sonho. Agora, o senhor não pediu, mas deixa eu falar. Muda seu sistema de plantio, armazenamento, colheita e mercado. Porque se o senhor não fizer isso, esse negócio não vai dar certo não. O faraó pediu para ele fazer isso? Não, o faraó só pediu para interpretar. Porque ninguém muda de vida identificando problemas. Você muda de vida se tornando um solucionador de problema. Enxergar problema, qualquer um pode. Você enxerga problema na igreja, você enxerga problema no seu casamento, você enxerga problema no governo, você enxerga problema em tudo quanto é lugar. Sabe o que vai acontecer com você? Se tornar um chato. Agora aprenda a ser um solucionador de problema. E onde tiver um, vão te chamar. Pastor, onde eu estou, sempre aparece um problema e eu tenho que resolver. Não sei porquê. Abre essa cabeça. Urilhudo. Porque você é do tipo que resolve. Aqui eu enxergo tudo de errado. Então vai embora. Você é um cidadão do inferno. Lá é tudo. Maluquice é essa? Quando José fez o que não lhe pede, o sonho dele começa a vir. O faraó falou, aí gente, não vejo nesse ambiente ninguém mais preparado que o Zé, que acabou de sair da prisão para ser governador, que isso não aconteça no Rio de Janeiro, longe de mim, louvado seja o Eterno. Escute aqui. Escute aqui. Olhe bem. Quando nós olhamos para esse ambiente, o faraó está dizendo, eu não vejo ninguém aqui mais apto que eu para ocupar o cargo que o Zé. Menino, a vida do Zé mudou assim, ó. Roupa nova, aquela indumentária, novo nome, Zé Fanete, Paneia. O nome do cara, tá rindo de quê? Se for engraçado, bota na conta do faraó. Ok? O cara tá bonitão agora. Se fosse uns que eu conheço, ia onde? Na casa do Potifar. Chama o Potifar aí e a mulher dele. Avisa ele que é o Zé Fanete Paneia, o governador dessa jossa agora. Quem manda aqui sou eu. Como diria Roberto Carlos, esse cara sou eu. Eu imagino a mulher entrando e ele falando, fala agora, maluca. Fala agora que eu te garanto. Não peguei você porque não quis, ô baranga. E você cala a boca, chifrudo. É ou não é verdade? Olha para... Não perde não. Ele foi lá fazer isso. Porque quando Deus te exaltar, não perca tempo se vingando de pessoas. Gaste o tempo vivendo o que Deus tem para você. Sim ou não? O José agora está nadando de braçada. Mudou tudo. Arrumou logo uma mulher para si, está com dinheiro, também pode. Fez logo 2 meninos. Um para esquecer e outro para prosperar. O camarada é extraordinário, esse garoto. Mas um belo dia, quem é que vai fazer compra no supermercado do Egito? Os irmãozinhos do Zé.
aquela carinha de fuinha. E o Zé lá também em pé. Os caras não conheceram o Zé, é lógico. Por mais que parecesse com o Zé, não ia rolar. O Zé está ocupando um cargo daquele. Os irmãos chegaram, o Zé conheceu, ficou nervoso, gosto disso. Porque isso mostra que o Zé é igual a gente. Quando o Zé viu os irmãos, nós viemos fazer compra, vocês são espiões. Não são, cala essa boca, que aqui é o Zé Fanete Paneia, o governador dessa jossa. Ficou nervoso, eu gosto disso. Isso mostra que ele é gente igual eu e você. Mandou prender os camaradas, mas 3 dias depois ele falou, nossa, estou tão bem aqui, meu Deus. Esses camaradas foram agente de mudança. Você sabe por que Jesus chama Judas de amigo? Não é hipocrisia. Não. Ele chama Judas de amigo porque Judas está fazendo algo ruim, mas que faz o propósito se cumprir na vida de Jesus. Judas é um contribuinte da missão. Por isso ele diz, amigo é todo aquele que por mais dor que me cause e problemas, mas você está me empurrando para meu destino. Ele diz que Pedro tem Satanás. Porque apesar de fazer parte da equipe, Pedro está dizendo que Jesus não deve morrer. Me parece que é isso que está agindo sobre a mente do José. José agora olhou para os irmãos com outros olhos. E aí lá na frente, para nós ganharmos tempo, os irmãos estão tudo amedrontados, o Zé mandou todo mundo sair, começou a chorar. Eu imagino os irmãos falando, o que ele está chorando? E o Zé então tira aquela indumentária, igual o rei Júlia no Madagascar, e puxa. E diz, vocês lembram de mim? E os irmãos ficaram olhando. Não, o senhor é o Zé Fanete Paneia? Ele falou, que nada. Eu sou o Zé. Zé? O Zé, o irmão de vocês. O filho da Raquel. Que falou para vocês, não vende não. E vocês venderam, não gostavam de mim, arrumavam intriga. Lembra? E os irmãos, e agora, José? Já estou acabando. O texto diz que José fala ao coração dos irmãos. Eu acho isso extraordinário. José falou assim, aí rapaziada, fica tranquila. Vocês não me venderam não, rapaz. É que eu não entendi direito, nem você, ninguém entendia. Que loucura é essa? Deus me mandou na frente para a conservação da alma. Vai lá, chama papai, chama a patota toda, os 76. Olha que multidão. Vai no meu carro, eu imagino, pensa aqueles garotos. Nunca tinha dirigido um carro daquele. Dando um cavalinho de pau, chegando na frente de Jacó. E Jacó olhando, já velhinho. E aí, meu filho? E alguém levantando, talvez o Rubem, o primogênito. Falando, pai. Falou um negócio por cima. Lembra do Zé? E o Jacó? Todo dia. Meu filho que morreu. E ele falando, pois é. Ó, o Zé está vivo. Vivo? É, mas a gente fala outra coisa para o senhor. Nós vendemos, Zé. Mas preste atenção, ainda bem que nós vendemos. Porque quem tentou te fazer o mal, vai ver o seu Deus transformando o mal em bem. Eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de, pensamentos de, e não de, para dar a você o fim que você, e não que os outros desejam que você tenha. Eu posso ouvir um amém? Amém. Você pode ficar em pé agora? Ah, vem aqui pregar. Eu falo isso sempre. Esse dia eu cheguei em casa, olhei para minha mulher e falei, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Minha mulher falou, Cláudio, você está em casa.
Falei, então vou só cantar um hino para acabar o culto. Glória a Deus.